Fala pessoal, beleza? Vamos fazer o diário de trade desta quarta-feira, último pregão do mês de abril. Já passou aí, galera, 4 meses, hein? Daqui a pouco chegamos na metade do ano já. E alguns dias eu fiquei ausente, pessoal, porque eu estou dando uma mentoria aí ao vivo, muito puxada pra galera, tá? Então não dá conta, não tem horário aí para fazer o diário de trade, ok? Mas estamos aí hoje gravando para vocês, tá? E vamos começar já com o gráfico do mini índice, pessoal, sem delongas aí, o mini índice que fechou no campo negativo, mas que de fato se recuperou aí durante o pregão, ok? Mas o que a gente tinha, galera? Horrivelmente, eu vou até jogar nos 60 minutos, porque fica claro para vocês observarem aqui a quantidade de dias com correções horríveis, né, pessoal? Ó, né? Mercado bem brigado aí nos últimos pregões, até porque ele está esticado no diário, galera. Mercado esticado no diário. Os players não querem comprar porque está caro, mas não querem vender para não ir contra a maré, né? E vender num preço errado. Então o que acontece? O mercado vai ficar travado no intraday, né? Fora a quantidade financeira aí que sai do ativo. Aí é difícil ter liquidez, ok? Mas a abertura de hoje, galera, a gente pode classificar essa abertura como um trap de máxima e mínima do pregão anterior. Aqui o mercado já abre falhando o pregão anterior, a mínima do pregão anterior, e entra fluxo comprador, né? Então, como vocês podem perceber, foi um movimento bastante complexo, eu diria. Algumas pessoas compram, né? Eu particularmente não sou muito fã, mas de fato acabou pagando. A brincadeira vai começar agora, pessoal, porque quando o mercado vai chegar nessa região aqui de confluência, ó, opa, complicado, hein? Vocês conseguem perceber que a gente tem uma 200. Para quem utiliza uma média móvel de 50 períodos, ela também está passando em cima do preço. E vocês também percebem a quantidade de rejeições nessa região, certo? Olha a quantidade de rejeições aqui. Dito isso, hoje até que teve umas notícias bastante significativas aí pro mercado, tá? Né? Lembrando que amanhã é feriado, bolsa fechada, a gente para no tempo, lá fora funciona, em alguns países, né? Nos Estados Unidos funciona normalmente, e na sexta a gente tem payroll, né? Então a gente pode voltar aí um movimento interessante na sexta-feira. Mas aqui, pessoal, conforme ocorre a rejeição, e a gente vê que tem uma entrada bastante significativa de vendedor, o mercado perdendo essas mínimas, ele chama para uma operação de venda com stop. Ó, ele chama para uma venda, podendo até antecipar no meio do candle com o stop aqui em cima. E para fazer uma realização parcial no fundo do dia, certo? Porque é a primeira hora, não teve abertura do Ibov, então fica extremamente complexo o cenário, ok? Só que o que acontece? A abertura ela ocorre do Ibov sem fazer pullback, né? Então o que a gente fez? A gente estava vendido, a gente pegou o FIBO dessa máxima, jogou para a mínima do dia e o mercado aí entregou dois alvos, né? Que deu o ponto de saída, ok? Que deu o ponto de saída e acabou zerando o trade. Aí me perguntaram, pô, mas era válido realizar uma compra aqui? Galera, neste ponto a gente tem a formação de um candle de reversão, né? É o mercado brigando na região de suportes intermediários, que agora são topinhos. E se você joga lá num gráfico de 15 minutos, por exemplo, eu vou colocar aqui, a gente tinha uma média móvel de 200, tá? Aqui, ó. A gente tinha uma média móvel de 200 que acabou fazendo preço. Ok? Então, outro ponto que acabou influenciando aí. Certo? Para quem pegou, basicamente o mercado entregou uns 700 pontos, né? Já entregou bem na baixa, já entregou bem na alta. Ok? Então, foi sim um ponto que chamou bastante atenção para quem pegou aí comprado. Como vocês podem perceber, pessoal, o mercado vai fazer a movimentação de alta, né? E aqui já é um pullback mais profundo. Só que quando ele chega aqui em cima,
Basicamente aqui é a retração de 61%, né? Dessa pernada de baixa, ok? Deixa um candle de reversão. E aí você pensa, putz, será que ele não vai fazer pullback sobre esta pernada de baixa para continuar na alta? Bem fraco, pessoal. Até tentou aqui, ó, botar um candle comprador. Mas quando ele voltou, eu já até comentei com o pessoal, fala, cara, se perder essas mínimas aqui, eu estou vendendo de novo. E não deu outra, galera. Abri, vendo e saí aqui embaixo, né? Então, como vocês podem perceber, de toda essa movimentação que o mercado fez, ó, desta pernada, desta outra pernada para mais uma pernada, o mercado aqui fez o quê? Um movimento medido. Então deu para a gente pegar a primeira onda, descansar na segunda até o preço, buscar liquidez lá em cima para entregar mais uma pernada de baixo. Ok? Se eu coloco aqui, pessoal, um oscilador, um IFR, o que a gente vai identificar? Para quem não conhece, tá? Vamos dar aqui vamos dar uma explanada com vocês, ok? A gente tem os preços falhando na renovação de mínima e a gente tem o oscilador subindo, né? Então, eu vou escrever aqui, tá, galera? Para vocês entenderem, ó. Preços falhando na renovação de mínima. Preços falhando, ó. Preços falhando em renovar mínima. Tá? Aí você pode colocar aqui assim, ó. Processo de divergência. Processo de divergência, para vocês anotarem aí. Certo? Olha o indicador. Olha o indicador aqui subindo. Né? Então, o indicador, com essa falha na continuação de baixa, mostrou o quê? Possibilidade de um retorno comprador. E teve, galera. Né? Mas, mal, é só por causa do indicador, tal, ainda para mim está muito fora de contexto, não estou conseguindo identificar. Observa comigo, pessoal, que a gente tem essas regiões de fundo, que quando o mercado está tentando romper, ele volta, ó. Certo? Não está um movimento bem significativo para o mercado continuar na baixa. Por mais que a gente volte, né? E observe que tem o topo lá em cima rejeitado, tem topo descendente, a gente começa a interpretar que começa o mercado falhar aqui. Com a divergência, facilita o cenário. Agora, observem a formação deste candle aqui. Esta barra chamou muita atenção, galera, porque é uma barra de defesa, uma barra de ignição, cara. Extremamente importante para defender o cenário aqui. E teve defesa, né? Teve defesa, entrou pressão de compra, simplesmente os caras quase voltaram para a máxima, tá? Teve umas pancadas aqui que eu não sei o que foi, que teve de tarde aí, mas simplesmente o mercado quase retornou para a máxima do dia. Se a gente joga no diário, olha o candle que fechou. E a gente estava comentando, ontem mesmo lá na aula com os alunos da mentoria, eu comentei, galera, o mercado está patinando, está falhando no rompimento de máxima, tá com formação de deriva, pode ser que venha a correção. E veio, só que é uma correção michuruca. Pode ser que agora o mercado passe o começo de maio, galera, patinando ali naquela região para esperar a média móvel de 20 se aproximar. Né? É uma coisa até normal de acontecer aí. E pode acontecer. Beleza? Pessoal, falando do dólar, basicamente, eu acho que eu não preciso nem colocar muito gráfico macro, que vocês vão perceber que o dólar vem numa amplitude muito baixa na movimentação, né? Ou seja, ele está num movimento sobrevendido. E quando ele abre simplesmente sem gap, patinando aqui, pessoal, você tem que ficar atento que poderia entrar uma pressão de compra, tá? Entrar um padrãozinho comprador aí e defender o cenário. Se a gente trabalhar com divergência, será que teria aqui, ó? Ó, não teria tanto no indicador, tá vendo aqui, ó? Pelo 5, ó. Fundo, por quê? Porque o fundo está muito amplo. Eu não estou considerando uma falha de fundo aqui.
O ponto crucial é se esse fundo tivesse mais próximo. Só que eu mesmo, só para vocês terem ideia, com o pessoal lá, eu fiquei com o pé atrás, tá? Por mais, deixa eu só colocar aqui outro. Por mais que esse candlezinho tenha chamado a atenção, este outro tenha tido amplitude de força e o mercado continuou carregando, eu falei, galera, o mercado está próximo da máxima do dia. Só que como o dólar é um ativo 100% especulativo, se fizer pullback e tiver defesa, eu vou comprar. Galera, deixa eu apagar aqui, tá? Observem comigo essa defesa. Os vendidos vão tentar bater no cenário, comprador já entra com pressão de compra, né? E a gente tem entrada de pressão de compra. Este gatilho aqui, ele ganha o nome de gatilho de retomada, tá? Ele ganha o nome de gatilho de retomada, ele está na nova edição do meu livro. E é um gatilho extremamente importante também, que valida a continuação do cenário, né? E foi de fato o que fez, ó. O mercado simplesmente acionou um pivôzinho, tá? Ah, bom, mas é com um candle, mas é um pivôzinho, galera. No sentido de o mercado ter rompido a máxima, ó. Acionou um pivôzinho e foi embora. O que eu particularmente fiz? Peguei um fibo deste fundo. Primeiro eu tinha jogado para esse topo, mas quando o mercado continuou rompendo, eu peguei desse fundo e joguei para este topo. Olha lá onde o mercado foi cravar, pessoal. Exatamente, a gente tinha o primeiro alvo na 200. Eu falei para a galera que eu ficaria com o pé atrás. Na hora que ele deu uma beliscada, eu saí com 30 e poucos pontos. Tivemos o segundo alvo e o último, meu amigo. No último alvo aqui, o mercado veio fazer correção, né? Muitas pessoas podem ter vendido aqui em cima. Galera, como eu falo para vocês, contra uma porrada dessa daqui é muito difícil, tá? É extremamente complicado você insistir em venda aí. Tanto que o mercado, basicamente, o que ele desenhou? Ó, primeiro que é uma lateralidade ampla. A gente poderia incluir isso aqui até numa deriva, né? Se eu fosse forçar a barra, tá? Colocaria uma linha aqui, colocaria outra linha ali, beleza? Mas a proposta não é essa. Qual que é a proposta? É vocês entenderem que neste cenário aqui, ó, o mercado simplesmente fez uma correção complexa, né? Bom, eu explico isso melhor. Observem comigo, pessoal, que o mercado vai ter essa região de topo, ter essa região de fundo, ter essa região de topo, ter essa região de fundo, certo? Neste processo de tentativa de reversão de movimento. Quando a gente olha na pernada de alta, quem que está mandando no cenário? Comprado, né? O comprador está ditando o ritmo, certo? Vazio o gráfico aqui embaixo. Só que o mercado não corrige nem 38 praticamente de FIBO, né? Ficou extremamente confuso a continuação do cenário. Agora observa comigo este pivôzinho que ele vai fazer. Opa, deixa eu pegar outra linha. Observa comigo este pivôzinho aqui, ó. Estão vendo o que o mercado fez? O que o mercado fez aqui, pessoal? Ele armou uma nova estrutura de continuação de alta. Passou acima das médias móveis, os preços fecharam acima das médias móveis. Antes, você viu que o mercado falhou no rompimento desse fundo, né? Certo? O que teve aqui? Uma falha de fundo prévio, né? Uma tentativa de rompimento do fundo prévio que foi falho. Dito isso, o mercado simplesmente armou uma nova formação de pivôzinho de alta. E vocês estão vendo que o pullback desse micro pivô foi exatamente na região que era suporte prévio, ó, virou uma região de liquidez, cara. Eu sei que parece uma leitura complexa, mas é só para vocês pegarem e entenderem o comportamento do preço, porque isso aqui com certeza vai influenciar e vai ajudar vocês aí a adquirir uma boa leitura de mercado, tá? Só para finalizar aqui essa parte do dólar, muito provavelmente a gente tinha divergência aqui nesse topo, né? Ó. Porque se ele tentou renovar a máxima, não conseguiu e já veio defesa, se eu coloco lá no
de indicador, ó, aqui vocês conseguem perceber, ó, aqui vocês conseguem perceber que o indicador vem caindo, né? E o preço vem renovando o máximo e falhando, ó. Então a gente tem sim um processo de divergência, mas é no período da tarde, pessoal. Isso aqui é para quem ficou aí operando, tá? Vamos dar uma olhadinha no cenário lá fora? Ó, coloquei aqui, tá? O gráfico aqui na metade, só para vocês verem aqui que o Nasdaq, basicamente, ele entregou uma excelente movimentação hoje, tá, pessoal? Entregou uma excelente movimentação. Eu até cheguei a postar de manhã uma coisinha para vocês lá, mas teve sim a formação de um range aqui, ó. E teve, de fato, rompimento, ó. Veio notícia, né? E o mercado simplesmente seguiu caindo e tudo mais. Ficou extremamente complicado pegar comprado o Nasdaq aqui. Pegar vendido, perdão. Pegar vendido. Só que o movimento estava extremamente esticado também, né? Tanto que abriu, depois que abriu o Dow Jones, que ele ficou aqui assim, ó. Pessoal, vai dar continuação na baixa. Eu até falei, galera, tire o pé porque eles podem defender. Se eles defenderem aí, eles vão estopar muitas pessoas, que como a gente consegue perceber aqui, ó, ocorre defesa compradora, né? Ocorre defesa compradora, padrão engolfo e joga o mercado para cima. Galera, a liquidez é muito ampla, tá? Se eu pegar aqui deste fundo e jogar até aqui na metade, até na 200 aqui na briga, são 266 pontos, cara. É muita pontuação, tá? Às vezes o stop fica mais caro, mas olha só. Tô vendo aqui uma correçãozinha no meio do caminho? Se o cara pegar um tiro curto, ó, dessa correção até a 200, cara, são quase 100 pontos, velho. É muita volatilidade, meus amigos. Que tava hoje, tá? E aí na reta final, até postei para vocês lá, ó, formou um triângulozinho, uma estrutura, né? Uma estrutura de continuação e acabou rompendo alinhamento das médias móveis e entregou o padrão aí na sua reta final, tá? O ouro, galera, o ouro anda, né, na verdade. Na madrugada, na abertura do mercado londrino, ele caiu, né? Entregou uma excelente movimentação. Mas, de novo, entra aquela lei do momento, né? Aquela lei de falhas na renovação de máxima e mínimas do Oliver Velez, que eu utilizo bastante, né? Então você pode ver aqui, ó, deriva, ó. Deriva, padrão de engolfo, compra, correção no meio do caminho. Ah, mal, tem a 200. Cara, até a 200 tem espaço, dá para pegar ali e botar o stop na hora que bater nela, protege. Certo? E aí a gente vê que o mercado em si, na reta final, ele acabou devolvendo de novo. Tem que ler o comportamento do preço, galera, senão fica extremamente confuso de tomar decisão. E para finalizar, galera, eu tenho o Bitcoin aqui. Meu Bitcoin deu uma porrada aqui por volta das 10h30, 11 horas. Às 10h30, quando abriu o Dow Jones, o Bitcoin deu uma cacetada. Na verdade, o Bitcoin puxa muito o Nasdaq, tá, pessoal? É impressionante como o Nasdaq ele tem uma correlação positiva com o Bitcoin. Parece que o Nasdaq é o carro-chefe para o Bitcoin, né? Que os movimentos são bem parecidos aí no que diz respeito à correlação, ok? Mas é isso, pessoal. Finalizamos aqui esse diário de trade. Comentem aí, curtem, para ver se dá um engajamento aí nesse canal, para que chegue no maior número de pessoas e conheça aí uma leitura de mercado profissional, galera. Sem lero-lero, sem inventar moda, né? O simples funciona, firmeza? Então, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.